25 de fevereiro de 2025. O filho de um fazendeiro de Bangladesh entra no oceano levando só uma garrafa de água. Aí um sonho tão impossível que beira sua loucura. Ele está prestes a dar o primeiro passo que apenas outro ser humano tentou nos últimos 35 anos. Essa pessoa tinha dinheiro, patrocinadores e um plano. Ele não tinha nada. Em 84 dias, ou seu nome, entrará para a história, ou seu corpo. Só mais uma estatística. Ele só não sabe qual ainda. Esta é a história de Ikramul Hassan Shakil. Bem-vindo ao extremo. Para ser sincero, eu nunca tinha ouvido falar de Ikramul Hassan Shakil, até começar a pesquisar expedições extremas ao Everest. Vi uma manchete de maio de 2025 que parecia impossível. Alpinista de Bangladesh completa a expedição do mar ao cume do Everest em 84 dias. Minha reação foi: espera, o que é esse do mar ao cume? Começando mesmo do nível do mar? Então comecei a pesquisar. E o que descobri sobre Shakil mudou completamente a forma como eu pensava sobre o que significa realmente escalar o Monte Everest. Veja, aqui está algo que a maioria das pessoas não percebe. Quando você ouve que alguém chegou ao topo do Everest, provavelmente imagina que a pessoa começou na base e subiu até o topo, certo? Errado. A maioria dos alpinistas voa para o aeroporto de Lukla, na região de Khumbu, que já está a 2.860 metros de altitude, quase 3 quilômetros acima do nível do mar. Eles caminham por 2 semanas, cruzando 64 quilômetros de montanhas até o acampamento base do Everest, a 5.364 metros de altitude. Assim, quando começam a escalar de fato, já superaram o primeiro terço da altitude da montanha. Eles também pularam toda a caminhada nas terras baixas, toda a aclimatação gradual, todas as partes entediantes. Eles pegaram um atalho. Não estou julgando, faz sentido. O Everest já é difícil o suficiente sem adicionar dificuldade desnecessária. Mas Shakil olhou para os atalhos e pensou: e se eu não pegar nenhum? Ao contrário, ele criou mais obstáculos. Ikramul Hassan Shakil nasceu em 1º de janeiro de 1994 na vila de Baghshala, no distrito de Gazapur, Bangladesh. Seus pais eram agricultores de verdade, não ricos proprietários de terras, mas pessoas que aravam a terra e se preocupavam com as monções. Uma família em que um gasto inesperado pode causar crise. E aqui está algo sobre Bangladesh, seu país natal. O país é muito plano, com elevação média de só 85 metros acima do mar. O ponto mais alto do país tem cerca de 1.000 metros, o que nem chegaria à metade do caminho até o acampamento base do Everest, o ponto mais baixo da trilha na montanha. Crescer em Bangladesh faz com que escalar montanhas não seja um sonho comum. O Himalaia poderia muito bem estar em outro planeta, mas Shakil simplesmente não ligava. Ele era obcecado por montanhas desde a infância. Ele era tão obcecado que aos 15 anos, na 10ª série, seu pai notou algo estranho. Seu filho ficava sentado, sozinho nos arbustos, escrevendo poesias. Um dia queria ser encantador de serpentes, no outro jogador de cricket, e logo desistia de todos os sonhos. Preocupado, seu pai lhe deu 3.000 taka, $25, para ver um psiquiatra. Shakil pegou o dinheiro e foi para Bandurban. Essa região, montanhosa no sudeste de Bangladesh, tem grandes variações de elevação. Essa viagem mudou tudo. Eu tinha uma crença teimosa, disse Shakil depois. Mesmo que não concluísse meus estudos, as pessoas leriam sobre mim. Meu nome estaria no topo da história mundial. Agora você deve estar pensando: ok, grandes sonhos para um garoto do campo de um país plano. Qual o problema nisso? É aqui que a história fica interessante. Em 2014, aos 20 anos, Shakil realizou algo raro para um bengalês de poucos recursos. Ele foi ao Instituto Nehru de Montanhismo, na Índia, para treinamento formal. Era uma formação profissional séria em montanhismo, ensinando sobrevivência na montanha, não apenas um curso de fim de semana. Ele aprendeu sistemas de cordas, resgate em fendas, aclimatação à altitude e técnicas de escalada no gelo. Ele absorveu tudo rapidamente. Habilidades técnicas mantêm você vivo e logo sua dedicação deu resultado. Em 2019,
Shakil se tornou o primeiro bengalês a chegar ao topo do Himlung Himal, um pico do Himalaia, no Nepal. Agora, a maioria das pessoas nunca ouviu falar do Himlung Himal. Mas deixe-me colocar isso em perspectiva. Isso é 23.379 pés, mais alto do que qualquer montanha na América do Norte. É uma escalada técnica séria que mata pessoas. Shakil chegou ao topo aos 25 anos e estava só começando. Pequeno desvio nesse trem do caos. Quer fazer parte da comunidade extrema e ter acesso antecipado a vídeos e enquetes exclusivas? Junte-se ao nosso Patreon. Em 2023, Shakil tentou algo mais extremo, a Grande Trilha do Himalaia. Agora, se você nunca ouviu falar da Grande Trilha do Himalaia, deixe-me explicar. É uma rota de 1.050 milhas que cruza o Nepal, passando por alguns dos terrenos mais remotos, perigosos e belos do planeta. Ela atravessa elevações de 150 a mais de 6.000 metros. Ela cruza dezenas de passagens altas, exige habilidades técnicas de escalada e leva a maioria das pessoas que tentam entre 4 e 6 meses para completar. Apenas 33 pessoas, na história da humanidade, já haviam completado. Quando Shakil começou, ele planejou fazer em 100 dias. A jornada foi um inferno, com 2 deslizamentos quase o enterrando vivo. Macacos roubaram suas rações, forçando-o a procurar cogumelos selvagens para não morrer de fome. Chuvas torrenciais em florestas remotas o deixaram com hipotermia e desorientado. Durante a jornada, a morte bateu à minha porta várias vezes, lembrou Shakil. Em dezembro de 2022, ocorreu o desastre. Uma crise financeira o obrigou a deixar a base Sapru. A maioria desistiria ali, alegando ter feito o melhor, chupando as circunstâncias e seguindo em frente. Mas Shakil voltou para casa, trabalhou em vários empregos para ganhar mais dinheiro e retornou em maio de 2023 para terminar o que começou. Porque para ele, desistir não era uma opção, nunca tinha sido. Depois, em 109 dias, tornou-se o primeiro bengalês a concluir a Grande Trilha do Himalaia. Mas ao chegar ao final dessa jornada de 1.050 milhas, Shakil se sentiu imparável após essa conquista notável. Ele pensou, e se eu começasse pelo mar? Veja, apenas uma pessoa na história havia completado uma verdadeira expedição do mar ao topo do Everest. Em 1990, o alpinista australiano Tim McCartney Snape percorreu 1.200 quilômetros da Baía de Bengala ao topo do Everest, em 96 dias. Foi, e ainda é considerado, um dos feitos de montanhismo mais audaciosos já registrados. Por 35 anos, ninguém sequer tentou igualar. Até que Shakil olhou para esse recorde e não pensou apenas em repeti-lo, mas disse para si mesmo, eu posso fazer mais rápido. No fim de 2024, Shakil já tinha a data marcada. Em fevereiro de 2025, partiria de Cox's Bazar, beira-mar ao nível do mar, caminhar por Bangladesh, cruzar para a Índia, atravessar o Nepal, chegar ao acampamento base a pé e então escalar o Everest, até alcançar o topo da montanha mais alta do mundo. Ele estimou que a jornada levaria 90 dias. Sim, 90 dias, 6 dias mais rápido que a única pessoa a tentar isso em 35 anos, 90 dias para percorrer mais de 1.370 quilômetros antes da verdadeira escalada iniciar. Mas tinha um grande problema, não tinha dinheiro. Veja, as expedições ao Everest custam entre 60 mil dólares americanos e 100 mil dólares americanos. As permissões de escalada custavam cerca de Estados Unidos, dólares 11 mil por alpinista, em maio de 2025. Mas, para um bengalês de família de agricultores, isso é impossível de pagar. Seriam necessários anos de renda e uma vida de economias para chegar perto desse valor no banco. A mãe de Shakil vendeu terras da família e contribuiu com cerca de 3 mil dólares para sua tentativa no Himalaia. Ela não tinha mais o que oferecer. Além disso, os patrocinadores de escalada dele estavam indecisos e as parcerias eram incertas. Com a aproximação de 25 de fevereiro, o fundo da expedição estava quase vazio. A decisão certa e óbvia teria sido adiar e esperar pelo financiamento completo, garantindo que cada centavo estivesse assegurado antes de tentar algo tão grandioso. Shakil viu a conta vazia
e tomou uma decisão muito corajosa ou arriscada. Ele decidiu começar a caminhar mesmo assim e resolver a questão do dinheiro no caminho. Mas por quê? Porque essa jornada não era apenas sobre quebrar um recorde de 35 anos. Shaquille era defensor da juventude da Organização das Nações Unidas contra a poluição plástica e já tinha visto seu país se afogar em lixo. Cox's Bazar, onde ele planejava começar, tem algumas das praias mais poluídas de Bangladesh. Garrafas plásticas, sacolas e lixo espalhavam-se pela mesma costa onde ele deu seus primeiros passos. O Everest, montanha mais alta do mundo, virou um dos maiores depósitos de lixo do planeta. Décadas de expedições deixaram cilindros de oxigênio, barracas rasgadas, embalagens de comida e equipamentos abandonados, espalhados pelas encostas. O plano de Shaquille é caminhar de um lugar poluído para outro, coletar resíduos plásticos pelo caminho, envolver as comunidades locais sobre a poluição, documentar tudo nas redes sociais e mostrar às pessoas que a crise não está apenas lá longe. Não começa em montanhas distantes, mas ao nível do mar, no seu bairro, nos rios e praias que você frequenta diariamente. Do mar ao topo, Shaquille disse antes de partir. Quero que as pessoas vejam a conexão. Esta terra é nossa e devemos protegê-la. Em 25 de fevereiro de 2025, às 11h, ele entrou na praia de Inani com uma garrafa de água, documentos essenciais na bolsa e sem dinheiro no bolso. E ele começou a caminhar para o norte. Ele achou que encontraria uma maneira de fazer isso funcionar. Ele tinha que conseguir, porque isso não era apenas sobre glória pessoal. Isso era sobre mostrar que o filho de um fazendeiro de um dos países mais planos podia conquistar algo inédito em 35 anos. Era sobre salvar o planeta e deixar a mãe dele orgulhosa. Quando eu conquisto algo, disse Shaquille, vejo orgulho nos olhos da minha mãe. Essa é a minha recompensa. Aqui estava o plano dele completo. Comece no oceano em Bangladesh. Caminhe 1.400 quilômetros ao norte por Bangladesh, Índia e Nepal, até o acampamento base do Everest, sem voos ou veículos. Depois, escale a montanha para completar o desafio. O trecho inicial, por Bangladesh, era para ser fácil, plano, com estradas e território em geral já conhecidos. Exceto que não foi nada fácil. Shaquille caminhou sob um calor intenso em longos trechos de rodovia sem sombra. Em poucos dias, bolhas dolorosas cobriram seus pés, diminuindo seu ritmo. A poeira do trânsito cobria seus pulmões. A monotonia do asfalto testou sua resistência mental antes de qualquer montanha surgir no horizonte. Da praia de Inani, em Cox's Bazar, a Chatagran, de lá a Feni, depois Camila e Munchiganj. Em 9 de março, 12 dias após começar, ele já havia caminhado cerca de 320 quilômetros e chegado a Dhaka, capital de Bangladesh. Lá ele fez algo que seria humilhante para quem tenta bater um recorde mundial. Ele fez uma coletiva de imprensa e implorou por dinheiro. Não foi volta de vitória nem foto, foi desespero. A expedição já ocorria, mas o financiamento seguia incerto. Ele precisava que as empresas confiassem e investissem em seu sonho antes que desmoronasse. Alguns patrocinadores surgiram, não para financiar tudo, mas o suficiente para que ele seguisse seu desafio do mar ao cume. De Dhaka, foi ao norte, por Ghazipur, sua terra natal, onde a mãe o encontrou na estrada, mas não pôde lhe dar dinheiro. A terra já havia sido vendida, mas ela lhe deu sua bênção e uma refeição. Para Shaquille, isso valia mais que qualquer patrocínio. De lá em diante até Tangail, depois Siragand. E então, ele encontrou um obstáculo que deveria ter acabado com toda a expedição ali mesmo. O rio Jamuna. Vou explicar algo sobre o rio Jamuna. É o rio mais largo de Bangladesh, chegando a quase 3 quilômetros de largura em alguns pontos. Pessoas se afogam nele regularmente. A correnteza é tão forte que arrasta veículos durante a temporada de monções. Ao chegar à ponte Jamuna e pedir permissão para atravessá-la a pé, Shaquille foi visto pelas autoridades como alguém fora de si. Não, disseram eles. Por questões de segurança, pedestres não são permitidos. Para muitos, isso seria buscar outro transporte, pegar um barco ou alugar um veículo. Shaquille
encarou o rio de mais de 3 quilômetros de largura e correntes fortes, lembrou dos 300 quilômetros já percorridos e dos quase 2.000 restantes, e tomou por si uma decisão que marcou a ousadia da expedição. Ele decidiu atravessar nadando, mas Shaquille não era um nadador confiante. O rio Jamuna ignora seus sonhos e determinação, apenas te afoga. É aqui que a história realmente surpreende. Lembra daquela coletiva de imprensa desesperada em Dhaka, onde Shaquille basicamente implorou por dinheiro? Aquilo viralizou em todo o Bangladesh. A mídia cobria o filho de um fazendeiro tentando quebrar um recorde mundial de 35 anos. Sua história teve grande impacto na comunidade de esportes de resistência em Bangladesh. Ao saberem que Shaquille nadaria em um dos rios mais perigosos do país, um grupo de atletas voluntários viu ali a oportunidade de fazer parte da história. Komayed Shankmun, triatleta Ironman, viu a notícia e pensou: esse cara tenta algo inédito em 35 anos. Se ele se afogar no Jamuna antes de chegar às montanhas, todo o sonho acaba. Não posso permitir isso. Moon e Mohamed Helaudin me contataram através de conhecidos em comum. Outros atletas de resistência, sem nomes registrados, também se juntaram a eles. Eles não eram guias pagos. Eram bengaleses que queriam ver um dos seus realizar o impossível. Eles queriam dizer aos netos: ajudei Shaquille a sobreviver ao Jamuna. Eu presenciei o momento histórico. Shaquille foi encontrado na manhã seguinte. Em Baguio, nadaram no pequeno rio Bangshu para aquecer e depois enfrentaram o Jamuna, com mais de 3 quilômetros de largura. Levou 4 horas. Moon descreveu depois. A correnteza do Jamuna era brutal. Shaquille, exausto e sem confiança como nadador, lutava a cada braçada. Eu tive que segurá-lo. Shaquille seguia em frente, mesmo com o meu cansaço. Parecia interminável. Durante o caminho, Shaquille enfrentou dificuldade. Eles tiveram que parar, ficar boiando, tentar se recuperar e então continuar avançando. A cada minuto, a chance de hipotermia aumentava. Um erro, um momento de fraqueza, e essa história terminaria com corpos boiando rio abaixo em vez de escalando montanhas. Quando finalmente arrastaram Shaquille para a outra margem, ele estava tremendo violentamente. Seus lábios estavam azuis, Moon, e os outros o cobriram com roupas secas. E através dos dentes batendo, com lágrimas se misturando à água do rio, em seu rosto, Shaquille sorriu. Talvez o Everest seja mais fácil, ele brincou. Vocês foram meus sherpas do rio hoje? Após a travessia, Moon e os outros foram para casa. Eles só se inscreveram para ajudá-lo a não se afogar por 4 horas, não para subir o Everest. Shaquille teria que fazer essa parte quase todo sozinho. Em 28 de março, após 32 dias e mais de 960 quilômetros de caminhada, Shaquille chegou ao porto terrestre de Banglabanda, em Panchgarh. Ele já concluiu o trecho de Bangladesh. Seus pés estavam destruídos, seu corpo estava exausto, ele havia perdido muito peso. Agora surgia outro problema, desta vez causado pelo homem, não físico. Veja, Shaquille precisava de uma passagem por Bengala Ocidental para chegar ao Nepal. Sem o visto indiano, não era possível seguir. Não é permitido cruzar fronteiras internacionais apenas por estar em uma jornada inspiradora. Então ele se inscreveu, mas a Embaixada da Índia analisou sua solicitação e a bloqueou completamente, mesmo tendo a aprovação de um conselheiro. O motivo ainda permanece desconhecido, mas a burocracia não precisa de motivos, só precisa de carimbos e assinaturas. E Shaquille não tinha os corretos. Para a maioria das pessoas, isso seria o fim. A expedição pararia na fronteira da Índia, a 600 milhas do Nepal. Voltar para casa, dizer a todos que tentaram o melhor e culpar as circunstâncias além do controle deles. Shaquille fez algo diferente. Ele fez um apelo desesperado no Facebook. Por favor, ajudem. A Embaixada da Índia não vai me dar um visto. Minha expedição está prestes a morrer na fronteira. Isso viralizou. Os meios de comunicação divulgaram a história. Canais de notícias mostraram reportagens sobre o filho de um fazendeiro de Bangladesh tentando chegar ao Everest, mas preso em um limbo burocrático. A pressão pública aumentou e, finalmente, em 29 de março,
as autoridades cederam, o visto foi aprovado. Mais dias haviam sido perdidos, seu prazo de 90 dias estava ficando mais apertado. Cada atraso reduzia o tempo de aclimatação, de altitude, a margem para erro e a chance de sucesso. Shaquille não se importou. Ele tinha seu visto e, então, começou a caminhar. Shaquille cruzou Jalpaiguri e Darjeeling, em Bengala Ocidental, percorrendo 32 quilômetros em 3 dias. No dia 31 de março de 2025, o 35º dia da jornada, ele cruzou para o Nepal e tudo mudou. Porque agora, em vez de estradas planas em Bangladesh ou colinas suaves em Bengala Ocidental, ele caminhava por um terreno realmente himalaio. Ele precisava percorrer 240 milhas em 30 dias, todos os dias, levando-o cada vez mais alto para altitudes onde o ar era ainda mais rarefeito. Normalmente, é isso que ocorre ao subir do nível do mar ao acampamento base. Ao nível do mar, seu sangue está 98% saturado de oxigênio, o que é normal e esperado pelo corpo. Mas à medida que você sobe, a pressão atmosférica diminui, há menos oxigênio em cada respiração. A maioria dos alpinistas do Everest pula toda essa experiência. Eles voam de Katmandu direto para o aeroporto de Lukla, a 2.860 metros, quase 3 milhas de altura. Depois, caminham 2 dias até Namche Bazar, a 3.350 metros de altitude. Alguns alpinistas até fretam um helicóptero direto de Katmandu para Namche Bazar, pulando Lukla completamente. Ao chegar a Namche Bazar, a 3.350 metros, o oxigênio no sangue cai para 85%. Seu corpo precisa aumentar os glóbulos vermelhos para funcionar. Se subir rápido, pode ter mal da altitude. Seu cérebro incha, seus pulmões se enchem de líquido, você morre. A maioria dos trekkers para ali para se aclimatar. Na verdade, o protocolo padrão era subir alto, dormir baixo, subir durante o dia e descer à noite. Deixe seu corpo se adaptar gradualmente ao longo de 2 semanas. Então, quando você chega ao acampamento base, a verdadeira aclimatação começa. Alpinistas profissionais passam de 4 a 6 semanas fazendo rotações, o que significa subir do acampamento base até o acampamento 1 a 6 mil metros, dormir lá e depois descer de volta ao acampamento base. Dias depois, avançam ao acampamento 2 a 6.500 metros, dormem e descem. Cada rotação é como uma sessão de treinamento para o seu sangue, forçando-o a se adaptar a funcionar com menos oxigênio. A maioria dos alpinistas faz 3 ou 4 rotações antes de tentar o cume. É tedioso, é desconfortável, mas é o que mantém você vivo na zona da morte, acima de 26 mil pés. Mas Shaquille não tinha tempo. Dias foram perdidos por causa do visto e o prazo de 90 dias ficou mais apertado. Ele continuou caminhando de 16 a 24 quilômetros por dia, sempre subindo. Seu corpo precisava realizar 2 impossíveis juntos: recuperar-se do cansaço de caminhar distâncias de maratona todos os dias e se adaptar aos níveis de oxigênio que caíam a cada passo. E lembre-se que ele já caminhava há 5 semanas antes disso, 100 dias de descanso, sem pausa, apenas continue subindo. É como treinar para uma maratona, com o oxigênio sendo reduzido aos poucos. Mesmo com dificuldades, em 29 de abril de 2025, no 64º dia da expedição, Shaquille chegou ao acampamento base do Everest a 17.600 pés. Neste ponto, ele já tinha percorrido 854 milhas desde a Baía de Bengala. O acampamento base não era a linha de chegada, mas sim de partida, e Shaquille estava prestes a encarar um problema que nem dinheiro, determinação ou força de vontade resolveriam: tempo. Em vez de 1 mês para as rotações de aclimatação, Shaquille tinha só 6 dias. É isso, 6 dias para fazer o que normalmente leva 1 mês. No acampamento base, ele integrou a expedição 8K, acompanhado pelo guia Sherpa Tashi Galjan. De 6 a 10 de maio, Shaquille fez apenas uma rotação de aclimatação até o acampamento 3 e voltou. Uma subida, uma descida.
Depois, ele descansou no acampamento base até 16 de maio, esperando que seu corpo tivesse se adaptado o suficiente para sobreviver ao que estava por vir. Ele estava pronto? Absolutamente não. Sua aclimatação era perigosamente inadequada. O risco de mal de altitude era inaceitavelmente alto. Um médico de escalada competente teria dito para ele esperar e fazer mais rotações para o corpo se adaptar. Mas Shaquille percorreu 1.374 quilômetros para chegar aqui. Quase se afogou atravessando um rio, enfrentou burocratas, patrocinadores e seu corpo exausto por 64 dias. A ideia de desistir agora, quando o cume estava tão perto, era pior para ele do que a ideia de morrer na montanha. Em 16 de maio, Shaquille deixou o acampamento base de madrugada rumo ao acampamento 2 a 21.300 pés. A rota passou pela queda de gelo de Khumbu, um labirinto de geleiras em movimento, onde alpinistas já foram esmagados sem aviso. Ele cruzou escadas de alumínio amarradas sobre fendas, indo o mais rápido que suas pernas cansadas permitiam. No fim da tarde, ele chegou ao acampamento 2 após escalar 1.200 metros verticais. Naquela noite, ele desabou em sua barraca, ofegante no ar rarefeito. Na manhã de 17 de maio, surgiu a Faciliatse, parede de gelo quase vertical de 1.200 metros. Shaquille prendeu-se às cordas fixas ao amanhecer e começou a se puxar para cima, um passo doloroso de cada vez. Cada respiração queimava, as pernas pareciam de concreto, mas ele subiu por horas. Ele chegou ao acampamento 3 a 23.600 pés. Em 18 de maio, Shaquille seguiu até o acampamento 4, no South Col, a 26.000 pés. E no momento em que ele cruzou essa linha, tudo mudou. Agora ele estava acima de 26.000 pés, na zona da morte, onde o oxigênio é só 1/3 do nível do mar. Naquela noite, Shaquille estava deitado em sua barraca no acampamento 4, incapaz de dormir, ofegando por ar em ventos brutais. Seu corpo desligava, mas ele não tinha acabado, pois no dia seguinte começaria o esforço final. 8 a 12 horas de escalada na escuridão para alcançar o cume em 19 de maio de 2025, o dia do cume. Shaquille e seu guia, Sherpa Tashi Gaojan, partiram do acampamento 4 antes do amanhecer para a escalada final. Tudo começou a dar errado quase imediatamente, começando pelo clima. Uma grande tempestade de neve se aproximava do oeste e a visibilidade ficou quase zero. A temperatura caiu abaixo de zero e o vento, forte o suficiente para derrubar os alpinistas da crista, começou a castigá-los a cada passo. Shaquille mal via Tashi à frente, só o brilho fraco da lanterna sumindo no branco rodopiante. E então, cerca de 2 horas após o início da escalada, Shaquille sentiu que havia algo errado com sua respiração. O oxigênio não fluía bem. Ele checou a máscara. O tubo que levava o oxigênio do cilindro dele havia congelado. Gelo sólido entupiu a linha. Sem oxigênio a 28.000 pés, você tem minutos antes que seu cérebro comece a desligar. Shaquille teve que remover sua máscara de oxigênio só para conseguir respirar, se expondo ao ar sufocante da zona da morte. Eu nem consigo imaginar o quão assustador isso deve ter sido. Você está a 27.000 pés sem oxigênio, funcionando, sentindo seu corpo desligar. Vários alpinistas atrás dele desistiram, até seu experiente guia, Sherpa Tashi Gaojan, sugeriu recuar. Era a decisão mais sensata, a escolha lógica, voltar e viver para tentar novamente outro dia. Mas se coloque no lugar de Shaquille por um momento. Você já caminhou 1.374 quilômetros em 70 dias, quase se afogou ao atravessar um rio mortal que engole veículos. Você enfrentou burocracia, pobreza e cansaço. Gastou todo o seu dinheiro até o que não tinha. Sua mãe vendeu as terras dela por esse sonho. E agora você está a 2 horas do cume. E seu guia está dizendo para você voltar. O que você faz? Shaquille olhou para Tashi na neve e disse: "Nós continuamos." Tashi trabalhou na linha de oxigênio limpando o gelo e eles seguiram subindo. 20 minutos depois, congelou de novo, depois de novo e de novo. Quando a linha congelava,
Shaquille tirava a máscara e respirava um ar tão rarefeito que parecia se afogar. Sua cabeça doía, a visão turvava, mas ele seguia subindo. Foram além dos 28 mil pés. A tempestade piorou, e foi então que Shaquille viu algo estranho. Uma forma na neve à frente, uma jaqueta brilhante. Quando se aproximou, ele percebeu o que era. Era um corpo, um alpinista que havia morrido recentemente. Ainda com todo o equipamento congelado na trilha, Shaquille continuou andando. O que mais ele poderia fazer? Uns 30 metros depois, mais um corpo, depois outro. Ao todo, 5 corpos espalhados pela rota até o cume. Mortes recentes de pessoas que tentaram chegar ao topo, mas não conseguiram descer. Um deles, na verdade, era alguém com quem Shaquille tinha tomado café da manhã no acampamento 4. Naquela mesma manhã, Shaquille ficou lá parado, no vento uivante, com o tubo de oxigênio congelado de novo, olhando para o corpo. Ele disse depois que quase perdeu toda a vontade. Pensei, mesmo se chegar ao topo, não vou suportar a descida. Mas naquele momento, Shaquille pensou em uma coisa que lhe deu esperança. A bandeira vermelha e verde de Bangladesh, abençoada por sua mãe, estava dobrada em sua mochila. A bandeira que simbolizava cada passo impossível dos 90 dias, ele decidiu: vou erguer a bandeira do meu país no topo do mundo, custe o que custar. Então, ele continuou subindo. E felizmente, às 6h30, em 19 de maio de 2025, no horário de Bangladesh, Ikramul Hassan, Shaquille alcançou o topo do Monte Everest a 8.848 metros. Ele conseguiu. O desafio do mar ao topo foi completado com sucesso. Parado ali, Shaquille deve ter sentido uma mistura de emoções. Ele simbolizava quem já ouviu que seus sonhos são impossíveis. Cada criança de origem humilde que ousa acreditar, cada mãe que se sacrifica pelo filho. Ele ergueu a bandeira vermelha e verde de Bangladesh no topo do mundo. Após 84 dias desde tocar o oceano, caminhar 1.400 quilômetros por 3 países, quase se afogar no Jamuna, escalar sem garantia de pagamento e passar por 5 corpos congelados rumo ao topo. Ao retornar em segurança ao acampamento base, ele abraçou o guia Sherpa Tashi Galjan e chorou. Nesse momento me senti vitorioso, disse ele depois. Vou colocar essa conquista em perspectiva, pois os números impressionam. Shaquille caminhou até o Everest mais rápido do que qualquer pessoa na história. O recorde de Tim McCartney, Snape, em 1990, foi de 96 dias. Shaquille fez isso em 84 dias, 12 dias mais rápido. E ele percorreu uma rota mais longa, 1.400 quilômetros, comparado aos 1.200 quilômetros de McCartney Snape. Ele foi o 7º de Bangladesh a alcançar o topo do Everest e o primeiro a usar a rota do mar ao cume. Se o Guinness World Records confirmar, ele terá vários recordes mundiais. Pessoa mais jovem a ir do mar ao topo do Everest aos 31 anos. Tempo mais rápido do nível do mar ao cume em 84 dias e maior distância percorrida em uma jornada do mar ao cume. O motivo é o que faz essa história incrível. A jornada de Shaquille carregava algo grandioso, uma mensagem que começa em praias poluídas e termina no topo do mundo. A mensagem dele do topo corta todo o barulho. Essa foi uma mensagem do mar para o topo da montanha. Eu queria gritar: esta terra é nossa e é nosso dever protegê-la. Se não agirmos agora, pode chegar um dia em que o Everest, os caminhos que percorremos e o ar que respiramos não existam mais. Na história do montanhismo, a expedição de Shaquille será lembrada não só pelos recordes, mas pelo que representou. Determinação pura acima de atalhos, consciência ambiental acima do ego, orgulho nacional acima da glória pessoal. E talvez, só talvez, isso inspire alguma criança em um país plano, em algum lugar, sonhando sonhos impossíveis, enquanto seus pais se preocupam com questões práticas. Acreditar que origens comuns podem alcançar coisas extraordinárias. Mas o que você acha? Isso muda sua visão sobre o que é possível ao não aceitar atalhos? Você já se dedicou tanto a algo que desistir não era opção, mesmo quando a razão indicava o contrário? Me conte nos comentários.
Obrigado por assistir e te vejo no próximo vídeo. Seja ousado e viva com coragem.